Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de ocupar a tribuna nesta manhã, nesta sessão ordinária da Assembleia Legislativa, para fazer um registro muito importante sobre o meio ambiente. Nós, aqui na Assembleia Legislativa, temos lutado muito para que o Estado, em consonância com a política do governo federal, adote medidas, desenvolva políticas públicas de preservação das nossas riquezas naturais, preservação do Pantanal, que é um patrimônio nacional e mundial, preservação de pontos que são conhecidos internacionalmente, pontos turísticos, de atrações de turistas do mundo todo, como, por exemplo, no município de Bonito, município de Corumbá, município de Bodoquena, município de Costa Rica. Esses municípios têm atrativos naturais muito importantes e é preciso que o nosso Estado tenha um cuidado especial para garantir a preservação de todas essas riquezas naturais. E nós aprovamos aqui nesta casa, depois de um amplo debate com a sociedade, com ambientalistas, com técnicos, inclusive com produtores rurais, a Lei do Pantanal, lei importantíssima que já está em vigor, foi sancionada pelo governador com a presença da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, ministra Marina Silva, e com esta legislação mais moderna e abrangente, nós temos certeza que vamos garantir a preservação do nosso Pantanal, que tem sofrido muito nos últimos anos com as queimadas ilegais, com a seca, diminuição do volume de água em toda a extensão do Pantanal sul-mato-grossense. E é muito importante, portanto, que esta legislação seja obedecida. Para isso, nós precisamos de fiscalização permanente sobre toda a extensão do Pantanal e também do Cerrado, que já esteve ameaçado. E a notícia que eu trago aqui hoje é justamente o anúncio que foi feito ontem de que o desmatamento no Brasil caiu no ano de 2024, em comparação com o ano de 2023, nos 5 dos 6 biomas que nós temos no Brasil. O desmatamento caiu em torno de 32,4% em 2024. Então, segundo o Mapa Biomas, a única exceção foi na Mata Atlântica, o bioma Mata Atlântica, que infelizmente ainda teve, praticamente ficou estável em relação a 2023. Mas na comparação com o ano anterior, a redução em torno de 32,4% na área desmatada, e ao todo foram desmatados em 2024 no Brasil 1.243.079 hectares e foram registrados 60.983 alertas no território nacional. Na comparação entre os 2 anos, o Pantanal e o Pampa foram os biomas que apresentaram a maior redução das áreas desmatadas. O Cerrado aparece em 3º lugar, seguido da Amazônia e da Caatinga. E, infelizmente, só na Mata Atlântica nós tivemos um crescimento do desmatamento de 2%, ficando praticamente estável. Mas eu faço aqui
um registro muito importante para nós do Mato Grosso do Sul, que os dados apresentados por este levantamento indicam que no Pantanal, bioma Pantanal, nós tivemos a redução de 58,6% de desmatamento. Eu penso que nós, aqui da Assembleia Legislativa, contribuímos para este resultado tão importante, tão positivo. Dos 6 biomas que nós temos no Brasil, o Pantanal foi o que teve a maior redução de desmatamento dos 5 biomas que reduziram. Enquanto o Pantanal reduziu em 58% o desmatamento, o Pampa reduziu 42%, Cerrado 41%, a Amazônia 16% e a Caatinga 13%. Vejam só que nós temos que comemorar e continuar nesta política de preservação do nosso bioma Pantanal, não dar trégua a esta vigilância que devemos fazer para garantir que o Pantanal sul-mato-grossense seja exemplo de preservação para o Brasil e para o mundo todo. É possível combinar atividades produtivas respeitando as características do bioma. É possível investir no desenvolvimento econômico e social de um Estado, garantindo a preservação ambiental. Não é incompatível o desenvolvimento com a preservação, aquilo que nós chamamos de desenvolvimento sustentável, porque o outro modelo de desenvolvimento é o predatório, como por muitos e muitos séculos predominou em todo o mundo o desenvolvimento predatório. No passado, não havia essa preocupação com as mudanças climáticas que nós temos hoje. Não havia a preocupação em preservar os recursos naturais que nós temos hoje. No passado, pensava-se que os recursos naturais eram inesgotáveis. Pensava-se que a humanidade poderia explorar o meio ambiente de forma indefinida e que esses recursos não se esgotariam. Hoje, nós sabemos que isso não é verdade. Hoje nós sabemos que uma intervenção predatória no meio ambiente pode significar a extinção da fauna, da flora, de recursos tão caros para a própria sobrevivência do planeta. Então vejam que a humanidade, agora sob risco de extinção do planeta, da própria espécie humana, está tomando consciência de que ou se muda a forma de intervenção no meio ambiente, ou nós não vamos ter futuro pela frente para as futuras gerações. É muito importante a gente levar em conta que hoje existem alternativas de produção sem muita agressão ao meio ambiente. Há hoje, inclusive, movimentos sociais que estão aí dando a demonstração, o exemplo de que é possível fazer produção agroecológica, produção orgânica, sem jogar tantas toneladas de agrotóxico, de veneno no meio ambiente, para pôr em risco a saúde humana, a saúde animal.
existem experiências de movimentos sociais, de grupos ambientalistas, dizendo que é possível combinar a preservação do meio ambiente com a produção sustentável de alimentos, inclusive preservando biomas tão importantes como esses, do Cerrado. Nós temos aqui experiências em assentamentos de produção do baru, que é uma castanha, do Cerrado, uma produção sustentável, Nós temos outras experiências em outros biomas em que hoje a comunidade local, a comunidade tradicional, vem buscando a geração de renda e, ao mesmo tempo, preservando aquele território onde ela vive. Então, eu vejo que a humanidade hoje vem se conscientizando de que é possível preservar florestas, rios, nascentes, preservar aquilo que é tão caro à existência do planeta e à existência da espécie humana. Portanto, senhor presidente, eu venho aqui hoje para fazer esse registro tão importante, e eu penso que não podemos desconsiderar a política atual do governo do presidente Lula, que tem hoje um Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que tem à frente a ministra Marina Silva, respeitada no mundo todo como uma mulher que tem compromisso pela sua história de vida, pelo seu trabalho desenvolvido à frente do Ministério, compromisso em implementar uma política de preservação do nosso meio ambiente, que é modelo para o mundo. Portanto, a pesquisa, o levantamento do Mapa Biomas faz para nós hoje a divulgação desta notícia tão importante, e eu mais uma vez registro, nós aqui da Assembleia Legislativa, com a aprovação da Lei do Pantanal, nós demos uma contribuição fundamental para que hoje o bioma Pantanal estivesse no topo dos biomas que mais preservaram e que mais reduziram o desmatamento. Então, Pantanal, o bioma que mais reduziu o desmatamento entre os 5 biomas que reduziram. E eu tenho certeza que foi o trabalho que nós aqui na Assembleia desenvolvemos. E eu não posso deixar de registrar que, quando assumi este mandato, nesta legislatura, logo no início, apresentei um projeto de lei que proibia a expansão da cultura do soja no Pantanal. Projeto que eu herdei do nosso companheiro Amarildo Cruz, que antes de falecer estava trabalhando na elaboração deste projeto, preocupado como ele era com o meio ambiente, vinha trabalhando já para reduzir a expansão do soja no território do Pantanal. Quando apresentei este projeto, para minha surpresa, ele foi rejeitado pela Comissão de Constituição e Justiça desta Casa e, claro, não concordei com as alegações dos colegas membros da CCJ e elaborei um documento que encaminhei ao Ministério do Meio Ambiente, e o Ministério do Meio Ambiente, acolhendo a nossa propositura, provocou o CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, para que elaborasse uma resolução de cima para baixo,
intervindo na preservação do Pantanal, proibindo a expansão, por exemplo, da cultura do soja nesta região. Sabemos que seria um desastre para o Pantanal, pela quantidade de agrotóxico que essa cultura utiliza. Em época de cheia, esse agrotóxico com certeza se espalharia por todo o Pantanal, gerando uma tragédia em termos de preservação da nossa fauna. E aí, o governo do Estado procurou fazer interlocução com o governo federal, Ministério do Meio Ambiente, CONAMA. A resolução não foi publicada, editada, porque houve naquele momento um acordo entre o governo estadual e o governo federal para que nós elaborássemos aqui uma lei, e aí não só tratando de soja no Pantanal, mas uma lei mais ampla, que poderia ser referência, inclusive, para o estado vizinho do Mato Grosso, uma lei preocupada em preservar todo o bioma do Pantanal. E o projeto, então, foi encaminhado para essa casa. A Assembleia fez audiência pública, a Assembleia debateu com a sociedade, com todos os setores interessados nesse assunto, e nós tivemos, então, a aprovação da Lei do Pantanal. Faço esse registro porque eu tenho certeza que, por conta desta nossa ação aqui na Assembleia, e também por conta das medidas que nós temos cobrado do governo do Estado, quando há incêndio no Pantanal, quando a gente tem riscos de incêndio, nós provocamos o governo do Estado para que faça um trabalho permanente de vigilância e não permitir que aconteça novamente, como aconteceu em anos anteriores, queimadas por longas, grandes extensões de áreas na região do Pantanal. Então, todas essas medidas, penso que contribuem para que hoje a gente tenha a felicidade de constatar no levantamento do mapa biomas que o Pantanal está em primeiro lugar em redução do desmatamento e, portanto, em primeiro lugar em preservação. Era isso que a gente queria, foi para isso que nós lutamos e trabalhamos, e vamos continuar neste mesmo sentido. Hoje, a luta pela preservação do meio ambiente é uma questão que está na ordem do dia, não só do estado de Mato Grosso do Sul, mas do Brasil e de todo o mundo, porque a humanidade já se conscientizou da urgência de tomar medidas para que não tenhamos desastres naturais, aumento do aquecimento global e também as consequências de tudo isso com os extremos do clima que nós estamos, infelizmente, constatando em várias regiões do mundo. Então, eu vejo que nós estamos no caminho certo, e eu tenho aqui também que render as homenagens ao governo do presidente Lula, que é hoje um símbolo no mundo da preservação ambiental, das preocupações que deve ter um governo com a preservação do meio ambiente e as mudanças climáticas. Tenho que render homenagens ao governo do presidente Lula, à ministra Marina Silva e também ao conjunto de ações que estão sendo feitas para que nós tenhamos redução de desmatamento, controle das queimadas e, principalmente, uma política de desenvolvimento sustentável. Termino dizendo, é perfeitamente possível o crescimento econômico, o desenvolvimento econômico e social
com preservação ambiental. Vamos continuar trabalhando nesta direção, porque as notícias são boas, mas precisamos ainda caminhar muito mais para a gente garantir um meio ambiente sustentável. Muito obrigado.